Ok, então vamos para os exercícios. O primeiro exercício aqui. Putting there is, there was, or it is, it was. Some sentences are questions. Is there, was it, etc. And some are negative. There isn't, it wasn't, etc. Ok, então nós temos as possibilidades aqui de perguntas e negações, mas também afirmações, como está aqui no primeiro. Então, primeiro, the journey took a long time. There was a lot of traffic. Então, aqui eu tive que colocar o there was e não o it. No segundo, what's the new restaurant like? Is it good? Então, como que é o novo restaurante? Ele é bom? Então, eu estou me referindo aqui ao restaurante. E aqui eu estou falando sobre o fato de haver muito tráfego, ou muito trânsito. Ok, vamos para o terceiro. Something wrong with the washing machine. It's not working properly. Então, vai ser alguma coisa errada, está alguma coisa errada com a máquina de lavar roupas, ela não está funcionando adequadamente, ou há alguma coisa de errado com a máquina de lavar roupas? There is. There is, exatamente. Porque eu quero dizer que há. Então, there's something wrong. Ela não está funcionando adequadamente. Okay, the next one, 4. I wanted to visit the museum yesterday, but enough time. Ok, então eu queria, ou eu quis visitar o museu ontem, mas não era tempo suficiente ou não havia tempo suficiente? Não houve tempo suficiente. There isn't enough time. There, aqui no caso é um passado, né? There wasn't. There wasn't, exatamente. Então, é no sentido de haver também. Então, there wasn't. Não havia tempo suficiente para visitar o museu. Ok, 5. What's that new building over there? A hotel? Então, o que é aquele novo prédio lá? É um hotel ou há um hotel? E aí, pessoal? There. Acho que é is there. Vai ser, a gente tem que colocar is there ou senão is it, né? Ou was it. Ok, então aqui é no sentido de haver? Não, é no sentido de ser, né? Então, eu já falei sobre o hotel, quer dizer, sobre o prédio. Então, eu vou retomar o prédio. Então, vai ser... É parecido com a pergunta 2, né, Flávio? A 2? Isso, exato. É a mesma ideia, né? É a mesma ideia, exato. Então, is it a hotel? Então, aqui agora não vai ser mais no sentido de existir, porque eu já falei sobre a existência desse novo prédio. Então, aqui somente eu quero retomar e saber se o prédio é um hotel. Ok, 6. How can we get across the river? A bridge. Então, como que nós podemos atravessar o rio? Existe uma ponte ou é uma ponte? Is there a bridge? Isso. Então, is there? Existe. Is there a bridge? Existe uma ponte? Ok? Então, aqui eu não retomei nada. Eu não estou retomando o rio, certo? Eu não estou retomando o verbo atravessar. Eu estou querendo perguntar se existe uma ponte. Então, aí eu uso o is there. Existe uma ponte? Tem uma ponte? Ok, 7. A few days ago, a big storm, which caused a lot of damage. Então, há poucos dias atrás, houve uma grande tempestade que causou muitos danos, muitos estragos, ou poucos dias atrás, era uma grande tempestade. Alguém faz ideia do que seja?
Help me. There was. I'm thinking. Aham. Nós estamos falando sobre o passado. Então, aqui nós estamos retomando algo que já foi dito? Não. Nós estamos perguntando, né? Quer dizer, perguntando não, nós estamos falando de algo que houve, que aconteceu. Então, há poucos dias atrás, aconteceu uma grande tempestade. Então, there was. Ok? Agora, as frases 8 até a 14, vocês vão fazer agora. Podem fazer no caderno, no livro que vocês imprimiram, ou também no computador. Deixa eu ver. Eu acho que 5 minutos tá bom, né? Ou vocês acham que menos dá para fazer em menos tempo? Acho que dá em menos, né? Tá, então eu vou colocar 3, pode ser? Tá Vamos bom. lá, em 3 minutos. Se não der, eu dou mais tempo. Mas vamos lá, 3 minutos. Let's start. Podem começar. Ok, vamos lá corrigir então essas frases. A 8ª. I can't find my phone. In my bag, I just looked. Ok, aqui eu falei que eu não posso encontrar o meu telefone. Então, se eu for retomar, for falar sobre o telefone outra vez, eu vou ter que usar o it. Se eu não estiver falando disso, né, se eu estiver falando da existência do meu telefone, ou sobre a existência da minha bolsa, aí eu vou usar o there to be. Aqui no caso, o que eu vou usar? It was in my bag. Uhum. Ok, I can't find my phone. It was in my bag. I just looked. Então, aqui no caso, eu não posso encontrar o meu telefone.
ele estava na minha bolsa, né? Ou se não, ele não está na minha bolsa. Eu acabei de olhar. Então, it isn't. Ah, tá. It isn't. Então, ele não está na minha bolsa. É o tempo verbal aqui, né? Porque aqui a gente está falando de presente, então tem que manter o presente. It isn't in my bag. I just looked. Ele não está na minha bolsa. Eu acabei de olhar. Ok, 9. Anything interesting on TV, so I turn it off. Ok, eu estou retomando algo que eu já falei, ou eu estou falando sobre a existência ou inexistência de algo? Eu não falei nada, né? Então, aqui eu não estou retomando nada. Então, a única opção que eu tenho é usar o there to be. Ok, aqui eu posso usar o passado, porque aqui está no passado, então, there, e negativo, né? Hã? Eu coloquei no passado também. There wasn't anything interesting. Aham. Isso, porque aqui, ó, eu desliguei. Então, por que eu desliguei? Porque antes de eu desligar, né, antes de eu ter desligado, não tinha nada interessante. Então, aqui teria que ser mesmo o passado. There wasn't anything interesting on TV, so I turned it off. Okay, let's go to the next one. The next one, 10. Often very cold here, but much snow. Ok, aqui eu estou falando de quê? Aqui eu estou falando de cold. Cold é clima. Para clima, eu uso o quê? Eu uso there ou uso it? Nós vimos na letra C. Ó, letra C, weather, clima. Então, eu vou usar o it. Ok, então eu venho aqui e coloco o it. Vamos ver qual o tempo verbal. Often very cold, but much snow. Ok. Here, often very... Ok, se é often, é algo feito com frequência, né? Vamos colocar no passado ou no presente. Eu acho que aqui tanto faz, porque a gente não tem muita ideia de qual tempo que está falando. Então, it... vamos colocar no presente que é melhor. It's often very cold here. Ok? Então, geralmente, frequentemente, está muito frio aqui. Mas não é muita neve ou não há muita neve? Não há, né? Então, se não há, não existe, então there isn't. But there isn't much snow. Então, mas não há muita neve. Apesar do frio, não há muita neve. Ok, 11. I couldn't see anything. Completely dark. Então, eu não consigo ver nada. Está completamente escuro ou existe completamente escuro? Está, né? Porque eu estou retomando aqui essa primeira parte de que eu não posso ver nada. Então, It was. It was completely dark. Uhum. Perfeito, porque aqui o could é o passado do can. Então, aqui a gente mantém o passado também. It was completely dark. Ok, 12. A bookshop near here. Ok, eu estou retomando algo? Eu estou falando sobre clima? Estou falando sobre o que mais lá em cima? Clima, distância e tempo. Não, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma loja de livros, ou seja, uma livraria. Então, eu vou ter que usar o verbo existir, haver, que é there to be em inglês. Então, eu quero perguntar, existe ou há ou tem uma livraria aqui perto? Então, Is como é que there. vai ficar? Is there. Uhum. Porque é apenas uma livraria, então por isso que é o is. Is there a bookshop near here? Yes. E agora? There is one in Hudson Street. Isso, there is one in Houston Street. Perfeito. Isso mesmo. Então, sim, há uma, ou tem uma, existe uma livraria, né, na rua Hudson. Ok, 13. Difficult to get a job right now. Ok, eu estou retomando algo? Não.
eu estou falando pela primeira vez sobre isso, né? Que é difícil conseguir um trabalho agora. Então, está difícil conseguir um trabalho agora. Então, aqui vai ser it is ou there is. It is. It is. Então, it is difficult. Ou se não, it is. Dessa forma. Então, it's difficult to get a job right now. A lot of unemployment. Então, eu quero dizer que é muito desemprego ou existe, tem muito desemprego. Está acontecendo esse tanto de desemprego. Existe muito desemprego. Isso, existe. Então, there is. There's a lot of unemployment. Okay, 14. When we got to the cinema, a queue outside. Então, quando nós chegamos ao cinema, havia uma fila do lado de fora ou era uma fila do lado de fora? Havia, né? There was. There was. Isso mesmo. There was a queue outside. Ô, Flávio, tem como falar outra palavra em vez dessa para fila? Sim, você pode falar line. Ah, tá. Line também é fila. Então, queue, line. Você também pode falar there was a range of people outside. Ok? Range of people também serve como fila. Ok, aqui nessa próxima parte. A very long queue, so we decide not to wait. Aqui eu quero dizer que havia uma fila muito longa, então nós decidimos não esperar, ou era uma fila muito longa? Era, tá retomando também o assunto. It was a very long queue. So, isso. Então, está retomando essa fila aqui. Então, it was. Porque eu estou falando do passado, né? Algo que aconteceu no passado. We got, there was, tudo é passado. Então, it was também tem que estar no passado. Ok, terminamos esse primeiro. Vamos para o segundo exercício. Read the first sentence and then write a sentence beginning there. Okay? Começando com o there. Então, leia a primeira frase e então escreva a segunda frase começando com o there. Primeira já foi feito. The roads were busy yesterday. There was a lot of traffic. Então, as ruas estavam ocupadas ou estavam agitadas ontem. Havia muito trânsito. Na segunda, this soup is very salty. There in the soup. Então, a sopa está muito salgada. Então, o there já foi colocado aqui, né? Então, agora é definir se é presente ou passado. Aqui, the soup is é presente. Então, aqui vai ter que ser presente também. Já que eu estou falando de soup, soup é apenas uma coisa. Então, vai ter que ser is. There is. Ok, se a sopa está muito salgada, o que tem na sopa? Too much salt. Eu não sei falar salt. Pode ser. There is too much salt in the soup. Então, a sopa está muito salgada, há muito sal na sopa. Ok, 3. The box was empty. A caixa estava vazia. So, in the box. Se a caixa estava vazia, a gente vai ter que, de qualquer forma, colocar o there. Então, havia o que dentro da caixa? Nothing. Nothing. Então, there was nothing. Então, não havia nada. Ou se eu quiser colocar o verbo no negativo, vai ficar there wasn't anything. Então, os dois são possíveis aqui e o significado é o mesmo. There was nothing in the box. Não tinha nada dentro da caixa. E there wasn't anything in the box. Não havia nada dentro da caixa. Ok, 4. About 50 people came to the meeting. Então, cerca de 50 pessoas vieram à reunião. Então, aqui, de qualquer forma, eu vou ter que colocar o there. Então, se 50 pessoas vieram à reunião, significa que havia 50 pessoas na reunião. Se é passado, como é que vai ficar aqui? There was 50 people at the meeting.
Ok, mas 50 people são 50 pessoas, é plural, não é? Ah, Então, there were, the word, ok? verdade. There were 50 people at the meeting. Então, haviam, desculpa, em português não existe haviam, né? É havia. É um verbo irregular. Havia 50 pessoas na reunião. Isso também pode confundir, né? Por isso que talvez a Gabriela tenha usado was. Porque no português, por mais que a gente esteja falando de plural, a gente não coloca haviam. Não existe haviam. É havia. E há. Não existe o plural de há. Ok, 5. The film is very violent. Ok, there. Agora, gente, o filme é muito violento. Então, será que eu vou ter que escrever a violência ou muita violência no filme? Eu acho que fica bom assim, né? Então, como é que fica? Há muita violência no filme. There's much violence in the film. Pronto. Então, se o filme era muito violento, havia muita violência no filme. Okay, the next one, 6. I like this town. This town. It's lively. Eu gosto desta cidade. Ela é animada. Ela é vívida. Ok, então como é que vai ficar? Se a cidade é vívida, então como é que vai ficar? A Se a cidade é vívida, tem muita vida nela, é muito animada, o que tem muito nessa cidade? There is. There is não fica legal colocar too much life, sei lá, too much fun, alguma coisa assim, this town, não sei. Só uma questão, quando a gente coloca o too much tem um significado negativo, ok? É tipo excedente, too much. A lot. Então, eu posso colocar much fun, ok? Ou se não, a lot, igual você está falando. Então, a lot of fun in it, or in this town, ok? Mas eu poderia também colocar life, tá bom? Porque o lively vem de life. Então, there is a lot of life in this town. Também pode, ok? Também pode ser outra coisa. There is a lot of livelihood, ok? Vivacidade, livelihood. Ok, mas vamos deixar um menor. There's a lot of fun. É melhor. Dá na mesma. Ok. Let's go to the third one. Complete the sentences. Use there would be, there used to be, etc. Choose from, won't, may, would, wouldn't, should, used to, is going to. Ok, então aqui a gente tem que completar as frases usando there would be, there used to be e outros também. E usando os verbos won't, que é o negativo do futuro, may, que é o deve haver, né? Wouldn't, que é o futuro do pretérito, o should, que é quando eu estou dando uma opinião ou estou falando o dever de alguém, o used to, quando eu estou falando que algo costumava existir, is going to, que é o futuro planejado. Então, é o futuro como se fosse está ou vai, irá ter algo. Ok, a primeira já foi feita. If people drove more careful, there would be fewer accidents. Então, se as pessoas dirigissem mais cuidadosamente, haveria menos acidentes. Então, o futuro do pretérito, there would be. Agora, a segunda. Do we have any eggs? I'm not sure. Some in the fridge. Ok, então você tem ovos? Eu não tenho certeza. Então, eu acho que o sentido deve ser assim, do tipo, deve haver alguns dentro da geladeira ou na geladeira. Então, como é que ficaria isso aqui? O there, de qualquer forma, eu tenho que colocar, né? Eu tô entre there may Should be. ou should be também.
Ok, se eu falo que eu não tenho certeza, então se eu não tenho certeza, vai ter que ser o may, porque o may é para isso, para quando você não tem certeza. Então, there may be some in the fridge. Ok? Vamos para o terceiro. I think everything will be okay. Any problems? Então, eu acho que tudo ficará bem. Não haverá, já que é futuro, né? Então, não haverá nenhum problema. Como é que fica isso? There Won't be any won't, problems. won't be any problems. Exatamente. Então, a primeira parte da frase te indica qual o tempo verbal que você vai usar na segunda parte. Ok, 4. Look at those clouds. A storm, unsure of it. Então, olhe para aquelas nuvens. Uma tempestade. Eu tenho certeza disso. Então, quando eu tenho certeza de algo, aí eu vou usar um futuro, ok? Um futuro baseado em indícios. O futuro baseado em indícios é o futuro com o present continuous. Is going to, ok? Is going to. Então, there's going to be a storm. Okay? Então, vai haver uma tempestade. Eu tenho certeza disso. Então, se eu tenho certeza baseada em indícios, aí eu uso is going to. Ok, 5. There isn't a school in the village. One, but it closed a few years ago. Então, não existe uma escola na vila. Havia uma, né? Então, vai ter que ser o passado. Mas ela fechou poucos anos atrás. Então, como é que eu falo que costumava haver uma, mas só que ela fechou? There should be. There should be. Não, o should There, é de haver. Hã? there used to. There used to be, é verdade. Used. There used to be. Okay. There used to be one. Então, costumava haver uma, mas ela fechou. Ok, 6. People drive too fast on this road. I think a speed limit. Então, as pessoas dirigem muito rapidamente, muito velozmente nesta rua. Eu acho uma velocidade, um limite de velocidade. Então, seria no sentido de que eu acho que deveria haver um limite de velocidade. Qual que é o verbo ali em cima que dá essa ideia de opinião? O que eu acho que deveria haver? Should. Exatamente. Então, should dá essa ideia de que eu acho, é a minha opinião. There should be a speed limit. Deveria haver um limite de velocidade. Ok, 7. If people weren't so aggressive in wars. Então, se as pessoas não fossem tão agressivas, não haveria tantas guerras. Quer dizer, não haveria guerras. Então, como é que seria aqui? É o único que sobrou, né? There wouldn't be any wars. There wouldn't be. Não haveria guerras. Ok. Aqui, na verdade, não é maiúsculo. Ok. Any questions? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou não? Não. Não? Ok. Então, por hoje, é só e vai ficar o quarto exercício aqui para casa, para vocês fazerem. Ok? Qualquer dúvida é só mandar lá no Telegram. E também as respostas estão lá no final do livro para vocês conferirem depois que fizerem. Ok? So, thank you very much. I wish you a very, very good weekend and see you next week. Thank you. You too, teacher. Okay, thank you. Bye-bye.